Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo. Agora mais uma vez de uma vitória do Corinthians. E agora de volta 3, aqui, né? Capivariano 0. Exatamente. Agora de volta pro estúdio. O último pós-jogo que vocês assistiram, pós-jogo de título, que a gente, tá cansado de fazer, foi num cenário diferente, meio adaptado, uma parada bem improvisada. Agora não. Agora voltou o profissionalismo, voltou ao alto nível, fundo do Corinthians, tudo bonitinho, a gente aqui na nossa mesa de sempre, para falar de mais uma vitória do Corinthians para vocês. Hoje o Corinthians venceu o Capivariano por 3-0 e, cara, garantiu uma vitória importantíssima no Campeonato Paulista. Pode parecer que não, porque era um jogo de fato com o time reserva, contra o adversário mais frágil do que a gente vem enfrentando ultimamente, mas uma vitória para garantir de fato o Corinthians brigando lá pelas cabeças nessa primeira fase do Campeonato Paulista. O Corinthians agora chega ao quarto lugar da fase inicial, com 11 pontos, se aproxima do Bragantino, se aproxima do Palmeiras, que a gente vai enfrentar no final de semana, do Novo Horizontino, que é o líder do momento da primeira fase. E, cara, com essa vitória de hoje, eu acho que a gente já dá pra dizer que o Corinthians está um pouco mais tranquilo no Paulistão e que sim, dá pra gente buscar uma boa colocação nessa primeira fase. Claro, o objetivo inicial, ainda mais com um calendário muito maluco que a CBF bolou para esse ano, com um regulamento muito cruel do Campeonato Paulista. O objetivo, primeiro, era conseguir se classificar para a próxima fase. A gente está hoje num cenário que rivais nossos, como o São Paulo, o Santos, não estão ali nem perto de se garantir, de fato, na próxima fase do Campeonato Paulista, na fase de Santos com mata-mata. muito mais chance de cair nesse momento do que de se classificar. Então, tá perigando muito. Pode ficar ali mais um ano sem se classificar para a fase de mata-mata. Então, o objetivo principal é classificar, porque essa fase inicial é bem traiçoeira, é muito cruel. Mas, cara, com a vitória de hoje sobre o Capivariano, e a gente vem ainda que tem um Palmeiras em casa, que tem um São Bernardo fora, que é sim um jogo acessível, não é nada de impossível para o Corinthians ganhar. Dá para mirar sim, além de uma classificação, o Corinthians conseguir uma posição importante nessa fase inicial, que aí possivelmente poderia garantir, além de umas quartas de final decidida dentro de casa, talvez uma semi, talvez uma final, se o Corinthians seguir avançando na competição. E a gente viu em 2025 o quão foi crucial o Corinthians decidir em casa. O quão foi crucial para o Corinthians passar de Mirassol, de Santos e principalmente crucial para o Corinthians ser campeão em cima do Palmeiras, decidindo na Neoquímica Arena o jogo da volta da final. Então é muito importante que o Corinthians tenha esses objetivos, foque mesmo no Campeonato Paulista para conseguir uma boa colocação, garantindo que nem garantiu o resultado de hoje. Final de semana, rapaziada, é derby, é guerra, é sangue no olho, é o primeiro derby no ano. Eles falaram do outro lado, não sei se vocês viram, o Alan falou, o Murilo falou que estava engasgado com o Corinthians, que iam dar vida nesse jogo, que querem ganhar de qualquer jeito. O Corinthians não pode deixar essa postura de lado de jeito nenhum. Independente se ganhou muito dos caras no ano passado, se a gente já meteu 3 títulos aí em sequência, os caras estão numa seca aí, desde o começo de 24 que não ganhou nada. Independente de tudo isso, do jogo sem casa, o Corinthians tem que entrar como sempre entra nos derbys dos últimos tempos. Entrar pra ganhar, faca nos dentes, não deixar os caras jogar, jogo da vida, guerra. Dentro de casa, não dá pra deixar os caras se criar e também não dá pra dar margem pro Palmeiras sonhar com uma vitória na Neoquímica Arena. O mais importante é fazer um grande clássico e, Eu acho que isso é mais de importante fato mesmo, ali no... um grande clássico. A gente não vai cobrar vitória. Ninguém vai cobrar Dá pra vitória do ganhar, Palmeiras. tem que entrar pra ganhar. Mas a gente quer sair da arena no domingo tendo a consciência que, mais uma vez, como foi ano passado inteiro, o Corinthians entrou em campo com mais vontade de ganhar do Palmeiras do que o Palmeiras com vontade de ganhar do Corinthians. Até porque esse ano aí a gente já tem 2 clássicos, o Corinthians não ganhou nenhum, mas se não ganhou nenhum, pelo menos teve postura nos 2. Perfeito. Teve postura contra o São Paulo e muita postura contra o Santos. É o mínimo que a gente espera contra o Palmeiras, que é o clássico mais importante de todos, é o nosso derby. Domingo estaremos lá, se Deus quiser, pro Corinthians ganhar. E já vou te passar a bola aí pra você começar comentando o jogo, que eu nem comentei. Só falei de Campeonato Paulista, de Corinthians e Palmeiras, porque, irmão, domingo já tá me tirando do sério. Mas eu acho que tá perfeito, porque realmente hoje o Corinthians com essa vitória já praticamente encaminha a sua classificação. É difícil ficar de fora já com 11 pontos conquistados na competição. E também uma vitória importantíssima, como você falou, para se aproximar ali do pelotão de cima, para mirar talvez uma primeira colocação, ou pelo menos terminar na frente do Palmeiras, que hoje é o favorito para chegar mais longe na competição, na minha visão, assim como o Corinthians. Então, eu acho que 3 pontos hoje foram essenciais. Uma vitória, ou pelo menos um empate com o Palmeiras. Não perder para o Palmeiras também vai ser importantíssimo. E uma vitória na última rodada contra o São Bernardo também. Se a gente quiser mirar realmente coisas ainda maiores do que a gente almeja no Campeonato Paulista. Hoje o Corinthians é um dos favoritos. Mas eu acho que se conseguir resultados importantes agora, nessas últimas rodadas do Paulistão,
pode se consolidar como talvez o favorito para vencer a competição. É o atual campeão, é o time que mais vem demonstrando futebol dos paulistas até o momento em 2025 e também é o time que vem empilhando taças aí nos últimos 2 anos. Graças a Deus, olha como é gostoso o Paulista. Mano, olha como que é bizarro isso, olha como que o jogo virou, né? Do nada. Tipo, a gente tá falando do Palmeiras na fila entre aspas, né? E o Corinthians empilhando 3 taças em menos de um ano, cara. Que loucura, que loucura. Mas se tratando do jogo em si, cara, foi exatamente o que a gente esperava. Um time reserva do Corinthians, 100% reserva. A gente tinha até comentado que a gente achava que talvez pudesse não poupar o Hugo para ficar no gol, colocar o Bidu na lateral esquerda, porque o lateral esquerdo do Hugo não é muito confiável. Mas o Corinthians entrou da forma como a gente esperava, com um time praticamente inteiro reserva, dominando as ações do jogo por boa parte do primeiro tempo, apesar do Corinthians sofrer um gol irregular ainda na primeira etapa. Deu para ver que o Corinthians estava com o controle da partida, criava as melhores oportunidades, mas acabou ficando com o primeiro tempo um pouco apagado. Um roteiro muito parecido daquele jogo da Ponte Preta. O Corinthians com um time bem alternativo, mas conseguindo se impor perante o adversário, mas que deixou cair o ritmo em algum momento do primeiro tempo e parou de empilhar oportunidades como fez na reta inicial do jogo. A gente teve boas jogadas de linha de fundo do Caio César, teve um bom chute do Matheus Pereira, teve 2 finalizações do Guinegão, mas fora isso foi um primeiro tempo um pouco pobre assim, de oportunidades. Teve bastante chance de bola parada, escanteio também. Não conseguimos aproveitar, o Gustavo Henrique acabou fazendo falta mais uma vez. Ficou muito visível que o Garro procurava ele em todos os escanteios e não tinha o Gustavo lá. Até pra gente fazer um paralelo, o Corinthians ele tentou fazer a mesma jogada que ele fez na Supercopa. Foi horrorosa. Né? E foi horrorosa. Por que foi horrorosa? Porque claramente o adversário deve ter percebido que isso é uma das jogadas já ensaiadas do Corinthians, foi a novidade que o Corinthians apresentou contra o Flamengo. E também porque, primeiro, o Pedro Milans não é um Mateuzinho, aí já lançou a bola errada para a área, não tem um Gustavo Henrique gigantesco lá no meio para escorar a bola para dentro. O passe pro Milans também foi ruim, não lembro de quem foi, acho que foi do próprio Hugo. O Hugo também não é o Bidu, não é o Carrilho que daria aquele passe. Pois é. Mas enfim, o Corinthians com essas dificuldades e perde já 2 jogadores com as suas 2 primeiras lesões da temporada, né? A gente perde logo de cara o Caio César antes dos 20 minutos. Deu pra ver que quando ele sai do jogo, ele ainda fica ali na beira do gramado, meio naquela expectativa de tentar voltar, mas o Dorival dá 2 tapinhas na caçadeira e fala, pô, senta lá, é melhor, não vamos arriscar, é melhor também. Comecinho de temporada, segundo jogo só do Caio César com a camisa do Corinthians, não tinha por que alçar ele pra voltar pro gramado, podendo agravar uma lesão num momento tão inicial assim do ano. Então o Dieguinho já entra bem, e na sequência também sai o Hugo e entra o Matheus Bidu, que curiosamente são os 2 caras que fazem a jogada do primeiro gol do Corinthians. O Bidu tem uma ultrapassagem muito boa e dá assistência justamente pro Dieguinho abrir 1-0. E aí na sequência a gente tem os moleques da base de fato fazendo o que eles fazem de melhor. Nesse momento o Corinthians está com uma geração boa de moleques da base que estão representando o profissional. A gente já fala de Bidon e André no time principal como titulares. E a gente vê também o Gui, que ano passado foi tão importante, mas que esse ano estava em baixa e já vai, desencanta, sai o gol dele, que deu para ver que... Cara, a gente viu o Guinegão fazer 5 gols profissional do Corinthians. O primeiro dele de bicicleta contra o Bahia, ele comemora que nem um louco, o primeiro gol dele profissional, e os outros 4 a gente viu que o Guinegão ele comemorou como se nada, pô. Fez aquela comemoração gelada dele que ele só fica paradinho. Dessa vez não teve como, pô. Deu pra ver que ele tava incomodado com essa situação. De estar fazendo jogos ruins, jogos abaixo, de tantos jogos assim sem fazer gol. Desde aquele jogo contra o Internacional, no Brasileirão do ano passado, o Gui não marcava. E voltou a marcar, muito bom também pra ele. O Dieguinho faz seu primeiro gol como profissional, e o moleque que tava, que nem você falou no pós-jogo das outras redes, estava escanteado do time do Corinthians desde o jogo contra o São Paulo, e jogou, fez gol, deu assistência. O Kaique, que recebe tão pouca minutagem, que a gente tem até dúvidas se ele pertence a esse time do Corinthians, ou se ele poderia ser emprestado, negociado, enfim... Fazendo um bom jogo, um ótimo jogo, onde ele poderia ter feito outros gols, teve oportunidade para isso, e onde ele faz um golaço magistral, lembrando inclusive o gol dele na final da Copinha, colocando a bola no ângulo. Então que bom que o Corinthians hoje teve essa oportunidade de vencer o jogo, de jogar bem, da forma correta, preservando seus principais jogadores para o derby e também para dar confiança para essa molecada. Que a gente vê o Guinegão tirando a zica e Kaique e Dieguinho fazendo seus primeiros gols como profissionais do Corinthians. Exatamente isso, cara. Além da vitória, que foi importantíssima pela classificação em si, é muito importante para dar rodagem para esses garotos. Até porque, eu não vou vir aqui também ser hipócrita. Claro que o Dorival Júnior é um treinador no Corinthians que está utilizando a base e está utilizando bem. A gente viu quanto que ele potencializou o Bidon, a crescente do André, que surgiu exatamente com o Dorival.
O Lucas Silvestre contou recentemente em entrevista que o Dorival viu um treino do André quando que eles subiram muitos garotos da base para treinar com o profissional e o Dorival pediu que o André ficasse. Isso acontece muitas vezes, né? Com o Moscardo foi a mesma coisa. Subiu para completar treino, era reserva do Sub-20, o Luxemburgo gostou. E o cara acabou ficando. E foi a maior venda da história do Corinthians. Pô. Exatamente. O André também não era nenhum cara de tão destaque no Sub-20 agora e já tá figurando muito bem no profissional. O Tchoca também acho que cresceu com o Dorival, hoje fez boa partida, que bom também, né, para retomar confiança. A gente sabe que às vezes uma negociação frustrada como que foi a com o Turino pode afetar um pouco a confiança do jogador e pareceu um Tchoca bem tranquilo hoje, bem postado dentro de campo, mas é muito bom, cara, porque apesar do Dorival ser esse treinador que sabe trabalhar com jovens, alguns desses jovens não estavam sendo bem utilizados. O Dieguinho, o Kaique, até mesmo o Gui esse ano, quantas vezes a gente não viu o Dorival colocando o Gui como ponta, ou preterindo o Gui para colocar o Pedro Raul, tendo essa dúvida, até por parte da torcida tendo essa dúvida, não é para ter, cara. O jogo bom foi para isso. Foi para, de fato, cravar que o Dieguinho merece uma chance e que não merecia ser escanteado, não fez jogos ruins para isso e foi escanteado por 5 jogos pelo Dorival Júnior. Nem contra o Velo Clube fora de casa ele entrou, que o Corinthians jogou com o time reserva. Nem quando precisava, por exemplo, contra um Santos, para ter um escape de velocidade, ele colocou o Dieguinho. Então, cara, um jogo para se firmar, gol e assistência, que nem você falou, pro Guinegão voltar a ter confiança, pro Kaique também, que não é nem só pelo golaço que ele fez, entrou bem, entrou dinâmico, teve outras 2 boas oportunidades de finalização, que ele vai muito bem na jogada e quase faz mais outros 2 bonitos gols. Ele já poderia, logo no dia que ele faz o primeiro, poderia ter feito o segundo, quem sabe o terceiro. É um moleque que a gente sabe que teve muita qualidade nas categorias de base, que precisa dessa maturação, precisa dessa confiança. Então, um jogo muito importante para isso, cara. E além dos moleques da base, gostaria de ressaltar também alguns jogadores que me agradaram muito. Você ressaltou o Bidu, gostaria de ressaltar o Garro também, que na minha visão fez uma boa partida. Um primeiro tempo de erros e acertos, mas que ele estava presente, estava tentando, e um segundo que ele é muito importante. O gol do Corinthians, que sai na jogada construída com Bidu e Guinegão para o Dieguinho finalizar, começa com o Garro, dando um belo drible no meio de campo e achando o Bidu nessa bola entre linhas. Ele teve uma boa finalização de fora da área, foi um cara que se apresentou. Hoje a gente viu um Garro com um passe mais açucarado, mais confiante, tentando mais, sendo aquele cara que tira coelhos da cartola. Então, acho importante ressaltar, cara. Acho que além dos jovens, outros jogadores também fizeram uma boa partida. A gente fala tanto de confiança no futebol, isso todo mundo entende. O jogador confiante, ele é outra coisa. Ele é outro tipo de jogador, ele acerta muito mais, ele se apresenta muito mais, ele faz coisas muito mais impactantes no jogo. E isso para jogador é importante, a gente vê com o Garro. Mas com jogadores de base, isso é mais importante ainda. Por isso que o jogo de hoje é tão importante. Porque, o Guinegão confiante é uma coisa, o Dieguinho confiante é outra coisa. O Bidon, gente, olha o que o Bidon se tornou esse ano. É confiança pura. É o que a Copa do Brasil, a reta final de Copa do Brasil e a final fez com ele. Transformou num jogador confiante, que acredita nas jogadas, que arrisca um pouco mais e que acerta, porque é bom de bola. O jogador bom, ele precisa de confiança para atuar, porque nesses momentos ele acerta e ele é um cara importante. Não à toa, o Bidon hoje é o jogador mais importante do Corinthians, o André é titular absoluto e esses moleques são tão importantes como eles são. O Dorival muitas vezes olha pro banco e a gente pensa que o que pode ajeitar o time são esses garotos. São os moleques extremamente jovens, a maioria não tem nem 20 anos de idade e decidem jogos pro Corinthians, tem essa capacidade. Então, que bom realmente, como você falou, que a confiança tá se instaurando nesse elenco, não só nesses moleques. Óbvio que a sequência de vitórias tem a ver com isso, a sequência de títulos também que essa galera tá conquistando, mas tem a ver também com a resposta que esses garotos dão quando eles são alçados em campo. Hoje, contra o Capivariano, pode não ser um grande parâmetro, porque é um adversário inferior, é um adversário que, não sei nem qual divisão tá o Capivariano. Eu acho que não tem divisão. Pode ser que não tenha divisão. Tá brigando nesse momento para não ser rebaixado no Campeonato Paulista, tem a mesma pontuação de São Paulo, 7 pontos. Então, tudo bem, não é parâmetro, não é isso que vai transformar os caras em grandes jogadores, em jogadores prontos para atuarem em todas as ocasiões, mas deixa eles mais confiantes para quando chegar em jogos um pouco maiores, eles irem evoluindo, irem pegando experiência e irem decidindo esses jogos. O Kaique, um exemplo muito claro. Depois ele fazer o que ele fez hoje, é muito plausível que ele vai jogar em algum jogo de meio de semana de Campeonato Brasileiro, por exemplo, contra um Atlético Paranaense, contra o Bragantino, ele seja alçado e ele esteja mais confiante para conseguir ajudar o Corinthians nesses jogos. Muito mais do que quando ele entra contra o Santos um pouco mais tímido, quando ele entra contra o São Paulo sem tanta aquela gana de ir para cima e decidir. Hoje a gente vê um comportamento muito diferente desses caras.
Então, às vezes pode ser uma resposta até para um Corinthians que tem dificuldade de ir no mercado. Você vê, o Corinthians estava perto de fechar com o Kaique do Bahia. Quem sabe o Kaique que já está no Corinthians não pode ser esse ponta esquerda que possa ser mais utilizado. Ser uma opção para segundo tempo, uma opção para esse time reserva. Quem sabe, cara? Seria muito bom. Seria bom pro menino, bom pra gente que é torcedor e muito bom pro Corinthians que economizaria, não precisaria ir no mercado e teria uma solução caseira, né? Torcer para que ele se desenvolva ainda mais. Perfeito. Vamos para as notas então? Vamos embora. Só antes de ir para as notas, rapaziada, a gente conversou antes do pós-jogo. A gente queria saber mais de vocês, se vocês gostam do formato que é o pós-jogo hoje. A gente trocando essa ideia inicial sobre o jogo e depois a gente parte para as notas, é que a gente fala muito nas notas, né? A gente perde muito tempo falando de cada um. A gente vai tentar ser um pouco mais sucinto. A gente vai tentar, mas a gente também queria saber de vocês. O que vocês gostariam de ver no pós-jogo? Se essa dinâmica funciona, se vocês gostariam que a gente fizesse alguma outra coisa para avaliar. Deram até sugestão de a gente iniciar uma live logo depois que acaba o jogo e aí ter uma interação com o pessoal e aí depois a live fica salva. Tem a possibilidade de fazer um pós-jogo mais curto, um pós-jogo mais longo. Então é isso. A gente queria entender de vocês o que vocês gostariam no pós-jogo. Se esse formato tá bom, se um pouco mais curto, se mais longa do jeito que vocês gostam mesmo. Enfim, outras dinâmicas que a gente pode fazer por aqui. Então já comenta aí que o feedback de vocês é importante justamente para isso, para a gente conseguir entregar o que vocês gostam de assistir. Mas enfim, vamos para as notas então. Começar com o longo, que não foi exigido nenhuma defesa ao longo do jogo. Ele acabou sofrendo o gol que eu não vou colocar a culpa nele. Meu pai encheu o saco, ficou falando que a culpa era do Longo, que ele tinha envolvimento na jogada, que falhou. Não acho uma bola extremamente vadia, complicada. A gente viu um lance muito parecido no ano passado, o gol do Mateuzinho contra o Fluminense, que a bola passa pela área inteira, o André Ramalho desvia, mas não desvia, ela entra no cantinho e mata o Fábio. Eu acho que aconteceu uma situação parecida. Um cruzamento para a área, onde fica naquele vão desviar, não vão desviar, e a bola entra no ângulo, num kick que ainda engana o goleiro do Corinthians. Então não vou colocar isso na conta. Mas, ao longo do resto do jogo, com as mãos, ele me passou um pouco de insegurança no primeiro tempo. Num lance onde ele recebe um chute forte, ele nem ameaça espalmar, agarrar, ele espalma para o meio da área, que dá um susto. Quase toma um gol nesse lance. E tem um outro lance também, num cruzamento, que ele, ao invés de segurar a bola, que era bem plausível naquela jogada, ele dá um soco para o alto, que ela também nem sai da área. Então, teve um lance com os pés que eu gostei, que ele foi bem confiante, conseguiu um passe interessante pro Matheus Pereira pelo meio, mas no geral senti mais insegurança do que segurança, por isso nota 5 pro Longo. É um goleiro que ainda passa insegurança, é um cara que de fato não tá pronto pro profissional, deu pra ver, concordo com a sua leitura, também não acho que foi falha no gol, e esse lance me preocupou um pouco, porque era uma bola fácil. Se você não quer encaixar, espalma pro lado pelo menos, afasta o perigo, não espalma pro meio da área, cara. Para ressaltar algo de positivo, eu gostei de algumas saídas de escanteio do Longo. Eu acho que o Capivariano tentou povoar muito a pequena área, esse escanteio mais fechado, e ele conseguiu sair bem, se sobressair. Ele tirou as bolas que vieram na direção. Em poucas oportunidades o Capivariano de fato ganhou essa bola na pequena área. Então um ponto positivo para ele. Mas também acho que é um goleiro que no momento, apesar de não ter sofrido tanto hoje, não é um cara que me transmite segurança. Se não fosse contra o Capivariano, fosse um jogo mais difícil, eu ficaria bem ressabiado o jogo inteiro de ter o Longo no gol. Vou deixar ele com nota 5 também, bem na média, bem padrão. Pedro Milans, lateral direito hoje do Corinthians, que faz a sua segunda partida como jogador do clube, estreou contra o Velo Clube e agora faz seu segundo jogo Primeiro contra o Capivariano. Primeiro com 90 minutos. E eu já adianto, cara, assim, claro, a gente está aqui para avaliar e passar nossa análise, nossa visão sobre o que a gente viu na partida. Não é necessariamente sobre se o cara presta ou não presta, se ele é bom jogador ou não é, se vai dar certo ou não. Você não gostou? Eu não gostei da partida do Pedro Milans, definitivamente. Não gostei, mano. Não gostei. E isso aqui, só pra deixar claro, rapaziada, não quer dizer que não vai ser um cara que possa evoluir. Claro que pode. Jogo só. Ele é novo, tem 23 anos, o salto da Liga Uruguaia pra Liga Brasileira, querendo ou não, é bem grande. Então tem todas essas questões. Sabe uma coisa que eu acho que aconteceu também? Tipo, tem várias questões que a gente vai avaliar aqui sobre o Milans. Mas eu acho que ele sentiu o gramado também, sabia? Ele escorregou umas 2, 3 vezes e teve algumas bolas que ele foi lançado em profundidade que ele ficou meio que naquele ataque o espaço, não ataque o espaço. Na hora que a bola pingou, ela já foi pro fundo. Ele não tinha nem como chegar. Eu acho que pode ser, porque ele de fato escorregou muito durante o jogo. E essa era uma das minhas críticas. Eu senti cara, parece que ele tá meio desligado. Esses escorregões, estava meio perdido no tempo de bola. Me incomodou um pouco também no quesito da marcação. Em 2 vezes que ele foi tentar marcar o atacante dos caras, o camisa 9, ele perdeu muito fácil no corpo. As 2 vezes ele foi tentar dar um jogo de corpo ali, caiu no chão, se espatifou e o jogador do Capivariano seguiu com a bola.
Senti também um pouco de insegurança para atacar, insegurança com a bola no pé, muitas bolas jogadas para trás. Teve até uma no segundo tempo que ele poderia progredir com a bola, ele resolveu recuar para o Hugo. Um passe que ele tenta para o Pedro Raul no segundo tempo que vai muito forte, vai muito torto. Senti um jogo, uma estreia dentro de casa do Milan em que ele não me impressionou em quase nenhum quesito. Defensivamente não gostei, ofensivamente achei muito, muito tímido, com muito medo de errar, sempre bola para trás. Eu vou deixar o Milan com nota 4, cara. Não é... Tudo bem, é um jogador que pode evoluir, mas que nesse primeiro momento não fez um jogo que me agradou. Fez um jogo horrível? Não, mas eu acho que fez um jogo abaixo do que poderia ser. Eu senti isso também, eu senti que ele estava com medo em algumas jogadas, ele tinha medo de arriscar um pouco mais. Com a bola no pé me desagradou, achei que foi um pouco covarde nesses momentos, teve chances no fundo onde ele poderia cruzar e ele acabou voltando a bola para trás por falta de confiança talvez. Teve esse lance também que ele recuou pro longo, onde ele tinha um campo inteiro para jogar. E me incomodou também esse lance das bolas pelo alto, cara, pouca imposição física do lateral do Corinthians. A gente vê que a gente tem laterais como o Bidu e Mateuzinho, que não são laterais altos, o Bidu principalmente, mas são caras que não perdem tantas bolas assim pelo alto no corpo como o Milan perdeu. São caras que não têm tanta força física, tanta estatura, e eles não perdem tantas bolas assim. Eles conseguem ter essa imposição para se defender melhor. É coisa de defensor, tem que saber fazer isso. E eu não gostei, não senti isso do Milan hoje. Não acho que defensivamente foi mal. Achei que teve até bons momentos. Inclusive a jogada, acho que foi a jogada do segundo ou do terceiro gol, começa com uma roubada de bola do Milan no meio campo. O escanteio do segundo gol, eu acho. Nossa, segundo ou terceiro Ele gol, tem não uma sei. antecipada boa no meio de campo, de fato. É isso, é essa antecipada mesmo. E tem um ou outro desarme, mas nada de especial, assim. Vou deixar o Milan com nota 4 também. Gostei da zaga, tá? Em geral, da dupla de zaga, vou começar falando do André Ramalho, que achei que estava muito firme, principalmente no primeiro tempo. A camisa 9 dos caras é grande, é forte, e estava chegando firme junto com ele. O André Ramalho conseguiu se crescer pra cima do cara, tudo bem que é o atacante do Capivariano, mas já viu várias vezes o André Ramalho com dificuldade de marcar atacantes muito fortes. Ele ter dificuldade de chegar junto, e dessa vez ele conseguiu chegar, fazer ótimos desarmes e até em alguns momentos partir com a bola pro campo de ataque. Nos lançamentos ele foi bem mal hoje, tanto com a perna direita, com a perna esquerda. Achei que tentou ser um pouco armador demais desse time, mas defensivamente achei impecável, e é o principal do zagueiro, por isso que a minha nota pro André Ramalho vai ser alta, apesar de que com a bola no pé hoje me incomodou. Vou deixar o André Ramalho com nota 7,5. Deixar o André Ramalho com nota 7, gostei também. Com a bola no pé não me agradou. E até defensivamente, cara, teve um lance muito esquisito no primeiro tempo, que ele rebate uma bola pro lado esquerdo. Ele tá sozinho na zaga, ele joga a bola completamente torta pro lado. Teve esses lançamentos, ele tenta, se não me engano, pro Dieguinho, ou era pro Milan no primeiro tempo, que é muito forte. Tem uma pro Dieguinho que é no segundo tempo, com a perna esquerda, que ele joga pra lateral. Tem uma pro Vitinho também. Tem que uma ele no tenta primeiro muito tempo, longa. não sei se você lembra, que ele força muito, a bola vai pra linha de fundo Ele direto. forçou várias ao longo do jogo. Eu sei qual que é. Mas eu gostei, achei seguro também, ajudou em parar os contra-ataques do Capivariano, vou deixar ele com nota 7. João Pedro Choca, que nem eu ressaltei antes, voltou bem, cara. Eu acho que voltou bem, teve um primeiro tempo, eu acho que no primeiro tempo o André Ramalho teve mais destaque do que ele, mas ele já tira uma bola importante dentro da área, depois que o longo rebate aquela pro meio, ele que afasta. No segundo tempo, para mim, ele vai muito bem nos desarmes, vai muito firme, ajuda o Corinthians muito na parte defensiva, e que bom, né, porque poderia frustrar muito o Choca e abalar o psicológico dele, essa não ida pro Torino. E é um cara que eu acho que vai ser importante pro grupo, não para ser titular, mas para ser um zagueiro de composição de elenco, é um cara interessante. E eu gostei da partida dele também. Vou deixar com a mesma nota que eu dei pro André Ramalho, nota 7. Os dois foram bem seguros defensivamente. Tô de acordo, mesma nota que o André Ramalho. 7,5 pro Choca. Além de tudo que você falou, ainda destacar um desarme que ele faz no segundo tempo, onde ele era o último homem do Corinthians. Ele dá um ótimo carrinho para matar o contra-ataque e, enfim, já armar o próprio contra-ataque do contra-ataque. Vamos para a lateral esquerda, então, com o Hugo, que não completou o primeiro tempo em campo. Cara, fazer uma partida extremamente protocolar do Hugo. Não pisa no campo de ataque, não vai para a linha de fundo, só fica tocando para trás no campo de defesa. Uma partida ruim de um jogador ruim, normal. Ele acabou sendo substituído, entrou o Bidu e a gente viu a diferença que fez. É um abismo de diferença. Agora com a lesão do Hugo a gente tem ainda
ainda mais necessidade de um lateral esquerdo reserva. Tomara que, de fato, o Corinthians se acerte com o Angileri para renovar o contrato e ele voltar a integrar o elenco profissional do Corinthians. E tomara que os empresários do Angileri não queiram dar uma aumentada, né? Que agora a gente precisa. Agora, por questão de necessidade. Mas, cara, não achei que o Hugo fez uma partida horrorosa, mas uma partida de nada. Partida de nada. Ele tava lá, não tava agregando em nada. Nota 4,5 pro Hugo. Não acho que fez uma partida horrorosa também não, cara. Vou de nota 5 pro Hugo. Quando ele esteve em campo, nessa crescente do Corinthians, que o Corinthians começa muito bem o começo do jogo, né? Os 10 primeiros minutos são muito bons. Nesses 10 primeiros minutos, nem acho que o Hugo tava mal. Ele até consegue 2 boas conciliadas no campo de ataque. Uma tabela com o Guinegão, que quase que o Hugo recebe a bola na tabelinha, ele sairia na cara do gol, o zagueiro dos caras tira em cima da hora. E uma outra boa jogada pelo lado esquerdo, se eu não me engano, com o Vitinho, que ele consegue também uma boa tabelinha. Mas aí, claro, o Corinthians cai de produção, ele cai junto, tem até uma escorregada na bola ainda no primeiro tempo antes de se lesionar. Vou deixar com nota 5. Não acho que fez uma partida ruim. Nível Hugo, acho que teve algumas coisas a mais para agregar aí do que normalmente tem. Meio campo do Corinthians, o Matheus Pereira fez muitas vezes esses 5, mas vou começar com o Charles, que eu acho o jogador mais defensivo. E que é outro, que erra, errou um desarme ou outro, no segundo tempo também perdeu um gol debaixo da trave, mas que teve alguns acertos também, cara. Querendo ou não, teve algumas bolas que ele conseguiu recuperar, sobretudo nessas tentativas de contra-ataque do Capivariano no primeiro tempo. Ele não é um jogador de qualidade com a bola no pé, mas que eu não acho que fez uma partida ruim. Vou deixar o Charles com 5,5. Claro que é um jogador prejudicial pro sistema em si do Corinthians jogar, porque com a bola no pé ele deve muito. Mas eu até acho que teve uma participação minimamente interessante em alguns momentos. Posso falar? Bom jogo do Charles, na minha opinião. Eu já não achei. Gostei do jogo do Charles. Quero que ele jogue no Corinthians? Não. Quero que ele seja escalado qualquer outro jogo? Não. Quero que ele vá embora? Quero. Mas o cara jogou e eu vou avaliar o que eu vi. Eu vi um bom jogo do Charles. Muitos desarmes no meio campo, com a bola no pé foi lúcido. O Charles hoje já fez uma coisa que eu não vi ele fazer há muito tempo, que é tocar e passar, já se apresentar. Ele que estava nessa função realmente mais de primeiro volante e pisou muito no campo de ataque do Corinthians. Cara, no segundo tempo o Charles estava toda hora indo e voltando, indo e voltando. No primeiro tempo teve 2 chances que o Dieguinho pegou a bola na ponta direita. O Charles passou, estava muito livre para receber o passe, o Dieguinho não viu e acabou voltando a jogada, mas o Charles se apresentou e teria boas oportunidades de fazer uma boa jogada. Tecnicamente ele peca, ele recebe algumas bolas e ele não sabe o que fazer, ele não tem qualidade para fazer um algo a mais. Mas no que é permitido para o Charles fazer com as limitações técnicas dele, eu gostei do jogo do Charles. Ele geralmente não é o cara que faz lançamentos também, porque é um jogador que também não tem essa capacidade e não tem a confiança para isso, mas hoje fez, principalmente no primeiro tempo. Gostei do jogo do Charles, vou deixar ele com 7,5, a mesma nota da dupla de zaga. Cara, achei um jogo ok só. Vamos pro Matheus Pereira, que, cara, eu gostei em alguns quesitos e teve outros que me incomodou. No primeiro tempo eu tava achando que ele era o melhor jogador do Corinthians na reta inicial do jogo, fazendo bons lançamentos também, boa saída de bola, se apresentando muito para jogar e desarmando muita bola no campo de defesa também. Teve uma ótima finalização, uma baita jogada que ele deixa o cara na saudade, finaliza de perna esquerda. Foi um pouco no meio do gol, mas assim chutou forte, com dificuldade pro goleiro e ganhou o escanteio. Mas depois ele começa a ter oportunidade de deixar os caras na cara do gol e ele erra. Tem uma com o Guinegão que ele dá um passe muito forte e outra com o Dieguinho também que ele não consegue chegar na jogada. Ele desperdiça 2 boas chances do Corinthians. No segundo tempo ele volta, ele ainda erra um passe ou outro, tenta esticar demais um contra-ataque ou outro, mas também acho que conseguiu fazer a função bem, de distribuir a jogada, ir girando o jogo e também a função tática de parar alguns contra-ataques do Capivariano. Mais um que eu vou deixar pro 7,5. Eu achei uma boa partida, me incomodou nesses quesitos, mas acho que também se apresentou para isso. Se apresentou bastante para fazer essas funções. Gostei bastante da partida do Matheus Pereira, vou de 7,5 também. Até o momento minha nota mais alta da partida. Cara, foi um jogador que errou bastante. O Matheus Pereira ele tem essa constante, né? Ele se apresenta muito, tenta muitas jogadas, ele erra bastante. Mas ele acerta muito também. Concordo, para mim era o melhor jogador do Corinthians nesses minutos iniciais. Tem a finalização muito perigosa de fora da área. E no segundo tempo, para mim, ele dita muito bem o ritmo do meio campo. Distribuindo bola, achando passe entre linha. Ele quase acha um passe espetacular para o Memphis no segundo tempo. Um pecado de trivela, né? De trivela que a bola não passa. Gostei. Mais uma partida boa do Matheus Pereira. Para mim, assim, para ser titular do Corinthians, às vezes falta evoluir em alguns quesitos. Não ter tantos erros. Mas ele é um cara muito influente. Isso, querendo ou não dá para negar. Nota 7,5 pro Matheus Pereira. Rodrigo Garro voltou a fazer um bom jogo. Primeiro tempo até achei, em alguns momentos, que ele estava sumido um pouquinho, muito dentro da marcação.
Mas, num geral, cara, eu gostei da partida do Garro. Principalmente no segundo tempo, quando ele resolveu se apresentar, resolveu chamar jogo. Ele que começa a jogada do primeiro gol do Corinthians, dando um drible espetacular no meio de campo e achando essa bola entre os volantes do Capivariano para o Matheus Bidu. Ele tem uma boa finalização de fora da área. Acho que pecou um pouco, talvez, nos escanteios. Poderia ter caprichado um pouco mais. O Corinthians foi até mais perigoso quando o Vitinho começou a cobrar esses escanteios. Nada de uau, mas foi mais perigoso do que o Garro. Mas eu gostei da partida do Rodrigo Garro. Acho que foi mais um cara que teve bastante destaque. Vou deixar com 7,5 também o Garro. Mais um pro bonde do 7,5. Mais uma vez o Garro fazendo uma boa partida. Hoje acho que ainda reserva muito pelo funcionamento do time titular e também pelo nível de enfrentamento. Vários jogos onde o Corinthians for enfrentar times mais fracos, vamos supor que vai entrar com o time principal agora contra o Capivariano, tira o Carrilho e coloca o Garro para jogar junto com o Bidon. Eu acho que é a melhor forma do Corinthians jogar hoje. Mas jogos um pouco mais complicados, que às vezes os 3 volantes que o Dorival armou na Supercopa, por exemplo, ou que ele vinha jogando, eu acho que talvez seja uma estratégia mais interessante. Mas o Garro voltando a ser importante, voltando a mostrar que ele pode sim agregar esse time do Corinthians até quando ele for titular. Bons passes, cara, passes agudos. Também acho que no primeiro tempo estava com dificuldade de participar do jogo, mas quando entrou no jogo foi importante, construiu a jogada do primeiro gol e teve várias outras oportunidades também onde ele deu boas bolas que por detalhe não funcionou. Teve uma bola espetacular pro Bidu, que ele toca praticamente no meio campo e deixar ele em uma condição extremamente favorável para ele dar uma assistência ali na linha de fundo. Acho que o Gui já estava entrando completamente sozinho, mas por detalhe ele não chega. Gostei da partida do Garro, se apresentando muito bem mais uma vez. A nossa última grande partida dele que a gente já viu foi contra o Bahia, onde ele também foi titular. Então que bom, que 2 partidas de titular, o Garro foi importante 2 vezes seguidas. Indo para o campo de ataque, Caio César também mais um que ficou pouco tempo em campo, mas o pouco tempo que teve em campo estava muito bem no jogo. Se o Matheus Pereira talvez fosse o melhor jogador do Corinthians naquele momento, foi porque o Caio César acabou saindo. Muito agudo pelo lado esquerdo, conseguiu uma ótima jogada individual de letra, levando a bola para o fundo. Foi também um jogador muito combativo que voltava para o campo de defesa, chegou a desarmar jogadores do Capivariano na lateral direita do campo do Corinthians. Teve boas jogadas de linha de fundo também. Gostei do jogo do Caio César, acho que faltou só tempo para ficar dentro de campo. Pelo pouco tempo que teve, vou deixar com nota 7. Cara, eu vou deixar com nota 6,5, por ter sido só 10 minutos, mas foram 10 minutos muito interessantes, muito bons, mas eu acho muito difícil avaliar, de fato, 10 minutos só da partida do cara, mas até para dar uma moral, porque ele entrou muito bem na final da Supercopa também, 6,5 pro Caio César, começou muito bem a partida do jogo de hoje. Vitinho. Cara, aí é complicado, né? Se a gente falou de muitas pessoas voltando a apresentar um bom futebol, voltando a, de fato, elevar o nível, o Vitinho foi um cara que pra mim ficou um pouco abaixo. Tentou. Participou de muitas jogadas? Participou. Até deu rolinho, levou bola pra linha de fundo, mas o Vitinho, ele me parece muito nervoso. Ele me parece muito sedento por marcar um gol logo, resolver uma partida logo, e parece que ele tá pecando nesses fundamentos. Mais uma vez, chega na linha de fundo, isso aconteceu umas 2, 3 vezes hoje. Chega em boa condição de cruzar e dá um tijolo pro meio da área. Atrapalha. Ele deu alguns tijolos até na linha do meio campo. Teve um que ele toca pro André Ramalho no primeiro tempo, que você é louco, não tem necessidade tijolo. Cruzamento, às vezes muito forte também. Muitas jogadas que ele tentou finalizar e que tava com a cabeça baixa, querendo resolver logo o jogo, chamar o protagonismo e acabou indo mal. Cara, sinceramente, eu não gostei muito do jogo do Vitinho, não. Tô até pensando aqui se ele não teve participação em algum dos gols do Corinthians. Acho que não, né? Deixar o Vitinho com nota 5, cara. Não fui tão fã do jogo dele, não. Achei que fez um primeiro tempo ruim, se apresentando pouco e tomando várias decisões erradas. Então, Vitinho, pra mim, foi um dos piores jogadores do Corinthians no primeiro tempo. Mas o segundo tempo, com o Bidu do lado dele, no lado esquerdo, o Vitinho cresce na partida, ele é mais acionado, ele tem mais oportunidade de linha de fundo, ele cria boas jogadas, até jogadas individuais. Ele começa a soltar mais a bola também, porque eu senti o Vitinho no primeiro tempo um pouco fominha, levando a bola pra dentro e tentando finalizar e várias vezes carimbando a marcação. No segundo tempo achei ele mais lúcido. Teve uma boa jogada, uma ótima jogada individual dele que ele leva pro fundo e aí ele dá um tijolo pro meio da área que o Dieguinho não consegue dominar, acho que a bola bate até no rosto dele depois. Caneta cagada pra caramba também. Sim, mas tentou, o Vitinho já fez várias dessas, passando no meio de 2, a bola para na frente dele e ele consegue levar. Pelo segundo tempo, vou deixar o Vitinho nota 6, porque achei que ele melhorou bem, mas de fato é um jogador que tá abaixo do que a gente esperava, tá abaixo do que ele entregou na reta final do ano passado. Guinegão. Bom jogo do Guinegão, o primeiro bom jogo dele em 2026. Que bom, porque ele tava faltando. O Gui ele vinha de jogos onde ele sequer conseguia participar do jogo e hoje ele participou bem. Não tanto defensivamente, que era o que a gente ia pra destacar dos outros jogos. Hoje o Gui foi mais centroavante.
Teve uma boa oportunidade de finalização no primeiro tempo, onde ele finaliza rasteiro e a bola passa, o goleiro nem sequer tem que fazer a defesa, mas teve uma outra boa chance também que de perna esquerda ele finaliza firme, forte, a queima-roupa e o goleiro consegue fazer a defesa. E no segundo tempo faz um gol de centroavante, pô. Se infiltrando no meio da área, no meio da marcação, um cara baixinho só pra desviar e colocar a bola pra dentro do gol. No segundo tempo ele não conseguia mais, ele não estava conseguindo participar tanto assim do jogo, mas a chance que foi nele, ele foi bem. Tanto que ele participou desse lance do gol dele, fazendo gol. E no primeiro gol também do Corinthians, no lance do Dieguinho, ele participa. Ele consegue segurar bem, sustentar a bola dentro da área entre dois marcadores, ainda tocar meio que na sorte, porque ele acaba recebendo a carga depois e cai no chão, mas toca a bola pro Bidu, que deixa o Dieguinho em condição de fazer o gol. Então gostei bastante do jogo do Gui, que foi um cara que se apresentou muito mais e que acertou muito mais também. Se a gente reclamava que ele não aparecia, hoje ele apareceu até demais. Vou deixar com a nota 7,5 também, mais um para aquele bonde. Mais um pro bonde do 7,5 então. Fez o gol, impressionante o senso de posicionamento, né? Você bem falou, um cara baixinho, conseguiu cabecear aquela bola. Sofreu muitas faltas, o zagueiro, camisa 4 dos caras, Nossa, de sacanagem. uma que tentou matar quase matou ele, o Guinegão, tanto que a árbitra da partida não deu a falta e deu o cartão amarelo, deu impedimento e amarelo. Gostei da movimentação, mas ainda acho que tá errando. Tem uns lances que erra, mas no geral fez um jogo bem melhor, o melhor jogo do Guinegão no ano. Nota 7,5 para ele. Vamos puxar para o banco de reservas do Corinthians então. No primeiro tempo entra o Dieguinho, logo aos 10 minutos, que o Caio César sai. E é o cara que merecia mais oportunidade, que a gente pedia tanto, que pedia que entrasse e que eu acho que inicialmente não entrou tão bem. Não fazia um bom primeiro tempo, estava abaixo, não era aquele Dieguinho incisivo. Teve até uma boa oportunidade para finalizar e finalizou mal num contra-ataque que o Corinthians teve. Nossa, vai lembrar até, a gente deixou passar um chute de canhota ridículo do Vitinho. Que ele tinha a ultrapassagem do Guinegão e ele chuta de canhota rasteiro, quase no escanteio, pô. Verdade. Fato. Teve esse lance ruim, mas o segundo tempo o Dieguinho ele mostra por que ele tem que ser um cara mais acionado. Por que ele tem que ser um cara que merece mais ser utilizado pelo Dorival. Faz um gol, dá uma assistência espetacular pro Guinegão, um cruzamento na cabeça dele perfeitamente e participa bem ao decorrer do segundo tempo nas movimentações quando recebe a bola no pé. Até o momento, a minha nota mais alta. E eu acho que vai ficar ali com a nota mais alta do jogo, de nota 8 pro Dieguinho. Nota 8 pro Dieguinho, pela participação nos 2 gols, que foi brilhante. Cara, que golaço que ele marcou também. E que bela assistência. Assistência, porra, de gênio. Pareceu que colocou com a mão a bola na cabeça do Guinegão. Também acho que no primeiro tempo ele... Cara, foi o que eu falei, ele teve algumas chances de fazer jogadas melhores e ele optou pelo caminho mais fácil. O Dieguinho geralmente é um cara que arrisca mais. Mas enfim, fez uma bela partida e a gente tem que sempre deixar frisado que esse moleque é muito bom e que ele tem que ser mais acionado, ele tem que ser mais utilizado. O Dorival não pode esquecer que ele tem o Dieguinho no banco, porque em vários jogos ele pode ser muito importante. No primeiro tempo também entra o Bidu, que é outro cara que vai ficar com uma nota altíssima, porque melhorou demais o jogo do Corinthians pelo lado esquerdo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Tecnicamente, na saída de bola, o Bidu, foi o que você falou outra vez, o Bidu ele sabe que ele é muito bom, então ele começa a brincar com o perigo. Tem um lance que ele pode tranquilamente recuar a bola pro longo e ele vai levando. Aí ele chega no meio da área e ele toca uma bola de trivela pro André Ramalho. Gente, o Bidu é seleção, velho, não tem mais pra onde correr, é o melhor lateral esquerdo do Brasil, joga muita bola. Ele faz uma baita jogada no primeiro gol também pra dar assistência pro Dieguinho. E o resto do jogo ele aparece muito pelo lado esquerdo. Tanto que eu falei, teve uma ótima chance que o Garro colocou pra ele, quase chega. Conseguiu conciliar boas jogadas com o Vitinho ali no momento que ele melhorou no jogo. Até quando o Kaique entrou, o Bidu foi importante. Eu vou deixar só o Dieguinho com nota 8. Nota 7,5 também pro Bidu. 7,5 pro Bidu, mais um pro bonde do 7. Não, vamos, eu não vou deixar. Tá me incomodando muito 7,5. Nota 8 pro Bidu. Muito boa partida. Nota 8 também, mas o Dieguinho pra mim fica como melhor em campo. Alô Ancelotti, nota 8 pra Matheus Bidu. Aí entra as 3 de uma vez o Corinthians depois. E eu vou começar avaliando, cara. Eu vou começar avaliando o Kaique. O Kaique, que entrou, finalmente desencantou, fez um golaralhaço. Muito bonito gol no segundo tempo e teve outras oportunidades muito boas que nem a gente ressaltou. Cara, só para não deixar com a mesma nota, porque ele teve pouco tempo em campo, nota 7,5 pro Kaique, mas do 7,5 é um dos principais 7,5. Cara, eu vou deixar com nota 8, porque ele quase faz 3 gols e um deles que ele faz, ele é brilhante, mano. O corte que ele dá para deixar os 2 marcadores, xereca, pô, vamos falar o português claro, pô. Tudo bem, falaram que ele tinha a oportunidade de ter tocado pro meio, que tinha o Pedro Raul e o Memphis Depay. Não tem um jogador que tocaria aquela bola, depois de dar um corte daquele. E principalmente o moleque da base, que acabou de fazer seu primeiro gol, que tá confiante, que fez uma jogadaça da porra.
Então, cara, ele tem essa chance, depois tem um ótimo chute de direita. Não foi de direita ou de canto? Não sei, mas ele chutou rasteiro, que o goleiro faz uma bela defesa também. Nota 8 pro Kaique, entrou muito, muito bem. Memphis Depay. Cara, faz uma boa partida, faz uma ótima assistência, uma ótima jogada. Ele dá um ótimo cruzamento pro Pedro Raul, perdeu o gol que a gente vai falar já, também no escanteio. O Memphis entrou muito bem no jogo, mas me incomoda a postura dele, pô, de reclamar o tempo todo. O Memphis parece que ele sempre sabe qual que é a jogada certa, qual que é a jogada que todo mundo tem que fazer. Qualquer coisa ele reclama, mano. Deram um passe nele onde ele não tava prestando atenção e ele perde a bola, e ele já sai reclamando. Logo que ele perde a bola, ele já vira as costas, já levanta o braço pro alto. Me incomoda. Eu vou dar nota alta, obviamente, porque ele entrou bem, foi importante. Mas caralho, man, eu não sei se... Comenta aí, rapaziada. Deixa aí nos comentários. Se eu tô pegando muito no pé no Memphis, nos últimos pós-jogos também, no pós-jogo da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil, já falei que eu tô incomodado com o Memphis, mais pelo futebol, mas hoje foi mais pela postura também. Se eu tô errado, se eu tô pegando demais no pé dele, porque eu, de fato, tô sendo muito crítico ao Memphis ultimamente, mas eu acho que é com motivo. Hoje, você pode falar aí, quando você for falar, me incomoda essa postura do Memphis de reclamar de tudo o tempo todo. Falando de futebol em si, ele entrou, jogou bem. 7,5 também. Cara, eu vou de nota 7. Foi muito bem para fazer o pivô, para fazer a parede pro gol do Kaique. Deu assistência pro Kaique, né? Foi bem nesse cruzamento do Pedro Raul também. Apareceu bem em outros momentos para conciliar tabelas no meio de campo. Cara, sinceramente, eu não reparei nisso. Não foi algo que me incomodou, nem algo que eu percebi. Não tenho o que reclamar do Memphis hoje, não. É só nota 7, não 7,5, 8, que eu acho que ele teve poucas participações, apesar de boas participações. Eu achei que ele entrou mais intenso do que em outros jogos, que ele sai do banco. Não, ele entrou melhor, de fato. É a melhor partida dele no ano até agora. Sim. Nota 7 pro Memphis Depay. E o Pedro Raul, sei lá, mano. É uma bosta. Perdeu um gol inacreditável, depois chutou outro pra lua. Mas não vou pegar muito no pé, nota 4 aí. Vai ter que sair do Corinthians. Ele entrar em campo me deixa triste. Ele participou da jogada do terceiro gol, ele que recebe o lançamento do Bidu pra tocar pro Memphis, que toca pro Kaique e a jogada se desenrola. Ele tem esse chute de fora da área que ele... acho que foi tão na lua, foi até que um chute ok, mas errou. E ele perde um gol inacreditável, pô. É inacreditável. A gente já falou que várias vezes, na especialidade do Pedro Raul, que é o cabeceio, ele perde um gol debaixo da trave dentro da pequena área, pô. Não pode. Nota 3 pro Pedro Raul. Dorival Júnior, pô, mano, não tenho nada pra criticar o Dorival hoje. Nada. Zero. Assim, ele escalou o time que tinha que escalar, fez as substituições que tinha que fazer no primeiro tempo conforme vieram as lesões, não inventou. No segundo tempo, meu pai queria que tivesse entrado com os jogadores já no intervalo para ir buscar o resultado. Eu acho que não, e ele fez isso mesmo e deu tudo certo. E depois ele colocou os caras que precisavam de minutagem mesmo. Colocou o Kaique para jogar um pouco, ter minutagem. O Memphis que precisava ganhar ritmo de jogo. Não teria colocado o Pedro Raul, obviamente, porque eu não gosto do Pedro Raul, mas dá para entender. Não tenho nada para criticar o Dorival hoje, mano. Nota 9. Nota 8. Não fez um bom primeiro tempo, mas segundo tempo convenceu, trocas justas, escalação justa, poupou todo mundo, não colocou nenhum pendurado em campo. Corinthians volta bem na Supercopa, até num combo geral, vale essa nota 8 pro Dorival aí, que vem fazendo um trabalho muito bem feito nesse começo de ano. Então é isso, rapaziada. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like se você gostou, seja amém para ajudar a gente e domingo a gente tá de volta para falar de derby. E só mais um recado que pediram, um abraço pro Murilo, o parceirinho que assistiu o jogo comigo hoje lá na Arena, pé quente, viu mais uma vitória do Corinthians hoje. Abração aí, irmão. É isso, rapaziada. Tamo junto. Vai, Corinthians. Corinthians.